Na aula da semana passada, a gente falou sobre como usar o Pinterest, né? A outra plataforma de comunicação que a gente tem aqui, que é uma plataforma de inspiração que a gente tem na internet, pra gente ser mais criativo e sair do óbvio, né? E aí a gente falou sobre por que ter um banco de referências, como usar o Pinterest, por que usar o Pinterest como banco de referências e como fazer o algoritmo dele funcionar em favor da gente. E aí foi um super aulão lá no YouTube, né? Porque foi um aulão, como é que diz? Oficina, que a gente mostrou passo a passo. Eu digo a gente porque foi eu e Morgana que deu a aula pra vocês. E aí, quem não assistiu essa aula, primeiro aviso da aula de hoje, quem não assistiu essa aula tá salva no nosso canal do YouTube. Então é só você ir lá, tem um aulão de 1h30 ensinando você a começar a conta no Pinterest e criar pastas e fugir do óbvio na hora de você pesquisar pro seu artesanato, tá bom? Quem tava aqui na aula da semana passada? Alguém tava aqui na aula da semana passada? Manda aí pra mim, hashtag eu fui, pra eu saber quem tá voltando. O segundo aviso que eu tenho pra aula de hoje é que terça-feira que vem vai ser a matrícula, tá? Vão abrir as matrículas do curso Minha Primeira Coleção de Artesanato, né? E aí vai ser terça-feira de meio-dia, a gente vai abrir as matrículas pro curso. E aí, por que um curso de coleção de artesanato? Porque a gente tá ensinando isso pra vocês. Não tem curso, esse vai ser o primeiro curso de produção de coleção 100% voltado para artesanato, né? Porque quando a gente pensa em coleção, a gente já vem com cálculos de moda na cabeça, então as pessoas focam muito em moda. Mas a gente pode criar coleção em tudo, tá? Tudo a gente pode criar coleção. Então, vantagens da gente ter uma coleção, né? A gente consegue se manter criativo e estar sempre inovando, sem ficar quebrando a cabeça de sempre ter que estar procurando coisas novas. A gente não precisa ficar lançando o tempo inteiro novos produtos, a gente pode repaginar os nossos produtos já, o nosso carro-chefe, através das coleções. A gente dá uma, como minha mãe diz, uma guinada nas vendas da gente naquele período que a gente vai lançar. Então a gente aquece muito o público e a gente tem um salto, né, de vendas, assim, porque a gente tá trazendo uma coisa nova, uma coisa diferente para o nosso público que não estava acostumado com aquilo, que gosta muito do nosso produto, mas só estava vendo ele sendo do mesmo jeito, né, ele sendo sempre daquela forma. As pessoas não veem necessidade de comprar um segundo produto, já que já tem um. Então, a gente lançando uma coleção, a gente consegue fazer com que essa pessoa compre mais um produto da gente, porque vai ter um tema diferente, um formato diferente. E aí, a gente, além de tudo isso, né, trabalhar com a coleção, a gente também consegue destravar nossa criatividade, porque tem muitas pessoas. Quem aqui se identificar, manda aí pra mim, hashtag eu, tá? Pra eu saber. Mas tem muitas pessoas que acabam não conseguindo ter novas ideias de produtos, de como inovar. Tem pessoas que não conseguem vender direito o produto porque acham maçante e cansativo ficar sempre oferecendo o mesmo produto para as pessoas. Mesmo sabendo que chegam clientes novos, a pessoa fica um pouco cansada com isso. Tem pessoas que não se consideram criativas porque não conseguem ter ideias. Só que isso existe uma questão de um bloqueio, né? Criativo que a gente acaba ficando quando a gente entra no modo automático. E aí, no curso, tá? Minha primeira coleção de artesanato, a gente vai fazer um percurso para destravar a criatividade de vocês também e ensinar vocês como aplicar essa criatividade que soltou, que vocês alcançaram usar, né? Como usar essa criatividade aplicada ao seu produto de uma forma original e criativa, tá? Não vai ser, por exemplo, a gente pensar em um tema e a gente ir logo no óbvio daquele tema, né? Inclusive, essa aula vai ajudar vocês também um pouco nisso. A gente conseguir ver além daquilo dali, a gente aplicar de uma forma criativa e coerente naquele grupo de produtos que é a nossa coleção, tá? Então, quem não tiver ainda no grupo de pré-matrícula e quiser mais informações sobre o curso, que vai abrir matrículas dia 9, terça-feira que vem, no link da bio aqui desse perfil, tem o link para você fazer sua pré-matrícula e entrar no grupo de pré-matrícula. Lá a gente tira todas as dúvidas de vocês, vai ter todas as informações. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente ainda. E aí, quem tiver no grupo também vai receber o link de matrícula antes de todo mundo, porque vão ser poucas vagas, uma vez que só sou eu e Morgana, tá, para acompanhar vocês, e é um curso que ele demanda muita entrega, né, porque vai ser uma coisa de vocês produzirem a primeira coleção de artesanato de vocês. Então, no final do curso, no final do acompanhamento do curso, vocês vão estar com a coleção de vocês pronta para execução e depois venda, tá? Que inclusive também no curso vocês vão ter
de bônus, aula de precificação e aula de lançamento de coleção, tá? E de fotografia também. Como é que vocês podem fotografar ainda melhor uma coleção de vocês, o produto de vocês, beleza? Então, dito isto, né? Finalizados aqui os meus avisos. Mandem coraçãozinho aqui pro Instagram avisar para mais pessoas que o aulão começou. E se vocês tiverem algum amigo que precisa assistir essa aula aqui também com você para depois trocar insights, clica aqui no aviãozinho embaixo também e chama essa galera dizendo, ó, vem pra aula que ela vai começar agora, tá bom? Então vamos lá, dito isso, o que é que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre 3 tópicos. A aula que sempre é dividida em tópicos, quem são pessoas novas, tá? Tô vendo aqui muita gente nova chegando na aula de hoje. Então a gente vai trabalhar 3 tópicos na aula de hoje. O primeiro tópico vai ser a importância das datas sazonais, tempo de preparo para as datas sazonais e como não cair no óbvio de datas sazonais, tá? Então, quem tiver pronto aí, canetas coloridas, papel e água para hidratar, mandem para mim hashtag hora de voar, para eu saber que eu posso começar aqui o conteúdo, que vocês vão anotar tudinho, porque vocês já estão preparados para receber esse conteúdo. Mandem aí para mim hashtag hora de voar. Outra informação importante, que tem pessoas novas aqui, se por acaso vocês acharem que eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Porque tem hora que o meu raciocínio fica um pouco rápido e eu acabo falando rápido também. Daí vocês me avisam se ficar algo muito rápido. E aí, quem tá pronto? Manda aí pra mim, hashtag hora de voar pra gente começar. Então vamos lá, né? Quem aqui costuma se ligar, sempre tá ligado nessas datas que normalmente a gente dá presente, né? Eu chamo de data sazonal, data que a gente dá presente. Tipo Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Natal. Quem costuma se ligar nessas datas? Sempre tá ligado com antecedência nessa data. Provavelmente a maioria aqui deve estar. Ou pelo menos deveria. Manda aí pra mim quem fica ligado ou quem... Diga aí se sim ou não. Se você não fica ligado, você só percebe tipo no mês. Eita, esse mês tem Dia das Mães. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Pode mandar aí hashtag eu não. Quem fica ligado, manda hashtag eu sim pra eu saber que você fica ligado nessa data. Ó, Regina mandou aqui eu. Então, né, gente? Datas sazonais, essas datas de presente, são datas comerciais, né? Que a gente tem que estar ligado nelas, sim, enquanto empreendedor. A gente tem que estar ligado nelas, sim, pra gente investir nelas e garantir um faturamento maior naquele período, tá? Então, por que isso? Porque são datas, né? São datas que as pessoas já estão prontas para comprar, já estão buscando algo que elas vão investir o dinheiro delas. Então, quando a gente foca nessas datas que são interessantes, eu vou falar mais pra frente, que são importantes para o nosso público e para a nossa marca, a gente consegue vender com mais facilidade e a gente consegue vender de uma forma, como eu falei na questão da coleção, a gente dá uma guinada no nosso faturamento. Porque as pessoas estão ali já dispostas a comprar, estão em busca de onde elas vão investir o dinheiro delas para presentear alguém ou até se presentear mesmo, tá? E aí, uma coisa importante, isso é importantíssimo, tá? Você focar nessas datas. Mas aí a gente também tem outro contraponto. A gente não deve focar apenas nessas datas que são as mais comuns, as mais conhecidas, como Natal, Dia das Mães, dos Namorados, tá? Porque existem várias outras datas que a gente pode pensar em campanhas e ações ou coleções, né, pra gente lançar. Então, quem estava aqui na aula de planejamento, que foi a primeira aula desse ano, né, lá na primeira terça-feira de janeiro, a gente falou sobre planejamento para mapear essas datas também no nosso planejamento anual. Então, quem aqui de vocês tem mapeado datas que são interessantes para as marcas de vocês, fora as comuns? Ó, senhorita crochetando disse aqui, sim, já estou ligada na Páscoa. Pois é. Páscoa tá chegando daqui a mês que vem, né, Páscoa? A gente já tá em fevereiro.
Quem aí já tem mapeado outras datas sem ser as datas comuns? As datas sazonais comuns. Mandem aí pra mim. Porque existem datas como, por exemplo, tá, gente? A gente tem a data Dia da Amizade. A gente tem Dia da Amizade. A gente tem Dia da Costureira. A gente tem Dia da Saudade. A gente tem Dia da Gratidão. A gente tem Dia do Amor. A gente tem uma enxurrada de datas sazonais que a gente pode trabalhar. Coleções, campanhas ou ações de venda, tá? E aí, dá pra você fazer coisas muito interessantes nessas datas que não são comuns, que muitas pessoas não estão focando nelas. Como, por exemplo, Dia da Saudade. Você pode fazer uma ação dizendo Dia da Saudade. Se você mora longe de uma pessoa que você tem muita saudade dela, você está com muita saudade dela, você pode comprar um presente comigo e eu vou entregar pra essa pessoa. Sabe? A pessoa não precisa comprar, receber e depois entregar pra outra. A pessoa tá longe, liga pra tua... entra em contato contigo e fala assim, eu quero comprar isso daqui e eu quero que tu entregue nesse endereço aqui. Tu pode deixar claro para as pessoas que tu pode fazer esse intermédio nesse Dia da Saudade, por exemplo. Dia da Amizade, então você pode lançar uma coleção de amizade. Então é um kitzinho de 6 peças iguais ou que mudem a cor, algo do tipo, que as amigas podem comprar e dividir entre as 6 amigas delas. Ou então uma pessoa, por exemplo, eu posso comprar e dar para cada uma das minhas amigas, que não necessariamente é um grupo fechado, mas são minhas amigas, e ela juntar com um elemento, né, um produto, que remete à nossa amizade, assim como eu também vou estar com a minha, tá? Então, quando a gente vê essas outras datas, a gente consegue pensar em ações que são, fogem do comum, né? A gente já foge do óbvio a partir desse momento que a gente pensa em ações diferentes para datas diferentes, que não é todo mundo que está pensando nessas datas. E a gente consegue trazer inovação para a nossa marca. Então, as pessoas, por exemplo, Dia da Amizade. Eu comprei esse ano, no próximo ano eu vou lembrar de que eu comprei esse ano, porque não é uma data que tá todo mundo fazendo ação, tá? Então, a Regina mandou aqui, tava pesquisando sobre isso hoje cedo, tipo Dia da Amizade, etc. Pois é, pesquisa, tá? Pesquisa, porque são datas muito interessantes para se trabalhar. Tanto ação, como campanha, como coleção também, tá? Mas aí também tem outra coisa muito importante da gente pontuar nessa situação de datas comemorativas, né? Datas sazonais. A gente não pode sair fazendo ação, campanha, coleção, qualquer coisa, para todas as datas que a gente acha que vai ser vendável, tá? Que a gente acha que vai dar bom. A gente tem que estar bem ligadinho, tem que prestar bem atenção, fazer uma curadoria dessas datas que fazem sentido para o nosso público, tá? Eu não posso simplesmente chegar e dizer assim, eu vou fazer aqui uma ação de dia do cozinheiro, se meu público não é cozinheiro, se não faz sentido para o meu público eu fazer uma ação que fale sobre o dia do cozinheiro, por exemplo. Então você tem que ter esse olhar crítico em relação a essas datas sazonais que você vai trabalhar, para que você não se pegue em datas que não vão fazer sentido para o teu público, tá bom? Então fujam de ações para essas datas que não fazem muito sentido, que você não consegue pensar em algo diferente, de, por exemplo, fazer um post Feliz Dia do não sei o que, sabe? Tipo, esses posts Feliz Dia de não sei o que, se não conversa com o teu público, tá ali só pra cumprir tabela, pra dizer que tu é empática com um dia que representa alguma profissão, por exemplo, isso não vai agregar, tá? Então tu tá gastando energia ali em uma data sazonal que não faz muito sentido pro teu público, então não vale a pena. Saiba fazer essa curadoria, tá? Dia da Amizade já faz sentido pro meu público? O meu público, ele costuma presentear as pessoas com meu artesanato? Sim, então, beleza, vou fazer uma ação pro Dia da Amizade. Dia dos Avós, o meu público vovós ganham o meu artesanato? Ganha. Então eu vou pensar em alguma coisa pro Dia dos Avós, tá? Sempre pensar dessa forma para você poder fazer uma curadoria, tá? Então você vai entender o seu público para você saber quais as melhores datas sazonais para você. Você tem que entender o seu público, entender a sua posição, né? A sua posição enquanto marca, e vai mapear essas datas sazonais, além das comuns. Por exemplo, tem artesanatos que não condiz com Páscoa. Então não faz sentido você gastar energia na Páscoa porque tá todo mundo fazendo Páscoa.
Mas Páscoa não faz sentido pro teu artesanato, então não tem pra que tu gastar energia com a Páscoa. Tu já gasta energia com São João, por exemplo, né? Quem é do Nordeste, com São João, se fosse ter São João, que eu acho que não vai ter, mas já gastaria pra essa outra época que faz mais sentido pro teu artesanato, tá? Não tente agarrar o mundo com as pernas e as datas sazonais, porque senão você vai fazer ação praticamente todo dia, porque tem data sazonal todos os dias. Quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver, tá bom? Então, sabendo disso, quem já tem datas mapeadas sazonais, vocês percebem se essas datas realmente são interessantes para o público de vocês? Vai ficar esse questionamento aqui para vocês verem no que vocês mapearam, vocês já mapearam, vocês fazerem essa curadoria, tá bom? Então, entendido a importância das datas, né? E que a gente não deve se prender apenas às datas muito comuns, às datas que todo mundo está fazendo alguma coisa, alguma campanha, alguma ação, etc e tal, alguma coleção. Quanto tempo a gente precisa para se preparar para uma data sazonal, né? E aí, eu já vou também lembrar de outra aula que rolou aqui esse ano, inclusive, que foi a aula, esse ano não, no final do ano passado, foi a última aula de 2020. Quem tava aqui na aula de lançamento vai saber o que é que eu tô falando, tá? Então, quando a gente se prepara para uma data sazonal, mesmo que seja apenas uma, entre aspas, apenas uma ação, ou entre aspas, apenas uma campanha, não seja um lançamento de produto, não seja um lançamento de uma coleção, por exemplo, é um lançamento, né? A gente tá preparando as pessoas para elas comprarem da gente para aquela data específica. Então, a gente precisa de pelo menos um mês antes, tá com tudo pronto pra gente já tá rodando um mês antes, tá? Então, quando você vai fazer algo para uma data sazonal, você precisa ter esse tempo hábil de você aquecer o seu público, de você mostrar para o seu público que você vai vender ou já está vendendo para aquela data que vai chegar daqui a um mês. Porque vai ter gente que já tá pensando nesse mês, para comprar pro próximo mês. Tem gente que só vai se ligar no dia ou uma semana antes. Mas você tem que garantir essa galera nesse percurso, tá? Porque muitas pessoas ao longo desse mês vai descobrir a data, vai lembrar da data e vai querer comprar. Então, pelo menos um mês antes tá tudo pronto para você estar aquecendo o seu público, tá? E aí tu pode dizer, tá, Leti, um mês antes tá tudo pronto para eu começar a aquecer. Mas quanto tempo antes? Isso é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa, de artesanato para artesanato, do tamanho também do que você vai fazer. Então, 3 meses de antecedência, tá? A data é hoje, 3 meses atrás eu tava planejando tudinho, um mês primeiro mês planejar, segundo mês executar, terceiro mês começar a divulgar para fazer a venda ao longo de um mês, né, pra data, já super rola, tá? Já é um prazo legal. Se o seu planejamento for mais demorado, se a sua produção for mais demorada para poder fazer aquele produto e tal, isso vai variar para você. Mas aqui uma coisa muito séria que vocês têm que deixar bem armazenado na mente de vocês é que pelo menos um mês antes você já tá fazendo campanha para a data que você vai vender, que você está querendo vender, tá? Ou seja, para a data sazonal que você está querendo que as pessoas comprem de você, que você se preparou para aquela data, tá bom? Então, para você se planejar e você entender, né, o tempo que você vai precisar, além de tudo isso que eu falei, do tempo que você se planeja, do tempo que você produz, você tem que entender o que é que você vai fazer nessa data. Vai ser uma coleção, vai ser uma campanha, vai ser uma ação de venda. Por quê? A partir do momento que você decide qual o tipo de coisa que você vai fazer para aquela data, você vai entender o tempo que você precisa para executar. Tudo isso é planejamento, tá? Então, você definindo, você mapeando, a gente falou isso na aula lá do planejamento, que foi a primeira aula do ano. Você mapeando todas essas datas, depois você decidindo o que você vai fazer em cada data dessa, você começa a ver o tempo que você precisa para executar o que você definiu que ia ser para aquela data sazonal, tá bom? E aí, quando eu digo essa questão do executar, não é apenas o produto. O planejar não é apenas do produto, da produção do produto. É produto,
comunicação e logística, tá? Depois que vendeu, tem a logística das entregas. Então você tem que estar com tudo pronto para tudo dar certo. Beleza? Que aqui entra a questão de pós-venda, tá? E aí você pode estar se perguntando, pô, Leti, por que esse tempo todo, né? Foi como eu falei pra vocês, tudo isso, mas ainda tem uma questão de tipo, imagina que tu resolve tentar vender em cima da hora, né? Eita, esse mês tem Dia das Mães, caramba, é daqui a 15 dias, e agora? E aí, na semana do Dia das Mães, ou então 15 dias antes só, tu resolve tentar vender as coisas. Você vai alcançar uma parcela muito pequena de pessoas para comprar o teu produto, porque tu vai encontrar só pessoas que já estão prontas para comprar de você, pessoas meio que compram em cima da hora. Então é tipo assim, a pessoa vai estar lá querendo achar alguma coisa para comprar, mas essa pode ser uma parcela muito pequena, porque você pode não alcançar a parcela que você poderia se você tivesse fazendo campanha, tivesse apresentando o seu produto com um mês de antecedência pelo menos, tá? E aí se tu vendendo só na semana da data, né? Tu tá alcançando uma pequena parcela. A outra parcela que tá se preparando para essa data com 2 meses de antecedência, por exemplo, carnaval, dezembro e janeiro já tem gente que tá tudo pronto do carnaval, só esperando chegar o carnaval. Então, se tu vai vender pro carnaval, essa galera que tá com praticamente tudo pronto, tu já não tá atendendo essa galera, né? Porque tu deixasse para vender tipo na semana do carnaval, por exemplo. E a outra galera que ao longo do tempo, né? Ao longo desse período que chega, por exemplo, 2 meses para a data que você vai sazonal, né? São 2 meses. Sai de dezembro, né? Natal, final de ano, para chegar no carnaval. Então, praticamente 2 meses. Nesses 2 meses que você poderia estar trabalhando a ação, né? Muitas pessoas resolveram comprar coisas de carnaval. E elas acabaram comprando. E você não vendeu. Você vai vender para quem resolveu comprar de última hora ou quem não atinou, deixou para a última hora fazer aquilo dali. Então, é uma parcela muito grande de pessoas que você está deixando de vender. Tanto as que já se preparam com antecedência para aquela data, como as que ao longo desses dias, desses meses que você está ali se programando ou que você esqueceu da data, estão descobrindo que elas querem comprar, que elas precisam comprar aquele produto para aquela data, tá? Então, ainda mais é do carnaval, né? Pra deixar bem amarradinho. Se eu resolvo vender acessório do carnaval na semana do carnaval, eu vou vender? Vou. Mas eu vou vender pra uma parcela bem pequenininha de pessoas, né? Então, o ideal é que pra gente garantir, aumentar o nosso faturamento, pra gente garantir que a gente não fique com produto encalhado também, é importante que a gente tenha esse tempo de aquecer, esse tempo de educar o nosso público para que eles comprem o nosso produto, tá? E aí, essa questão de produto encalhado também é muito importante falar para data sazonal. Por quê? Data sazonal, a gente vai comprar uma coisa, né? Carnaval. Carnaval, daqui a 15 dias, se fosse ter carnaval. Seria daqui a 15 dias. O que eu compro pro carnaval desse ano, se ele for muito característico, eu não vou usar no carnaval do ano que vem. Provavelmente, tá? Se for muito característico. Tem coisas que a gente reutiliza, mas normalmente a gente não reutiliza coisas de data sazonal. Por exemplo, Natal, a gente vai comprar a árvore de Natal, vai comprar os enfeites. Depois de uns 2 anos, a gente enjoa dos enfeites e a gente resolve comprar outros enfeites, né? Então, você enquanto artesã, você enquanto marca, não pode ficar querendo vender a mesma coisa todo ano. Então, se você ficar com o produto de data sazonal que seja muito característico, encalhado, para você vender nos outros anos vai ser mais difícil, né? E aí uma coisa que rola que eu fico pensando eu olho muito pelo viés do cliente, né? A gente sempre tem que focar no cliente, ele é o foco da gente, sempre se colocar no lugar dele pra gente conseguir ter o máximo de uma relação boa com o nosso cliente. Então a gente sempre se coloca no lugar dele pra gente ser mais assertivo em tudo que a gente for fazer, comunicação, produto, relacionamento, tá? Então, digamos que um exemplo. Eu tô vendendo acessórios a R$20 15 dias antes do carnaval. E aí, eu não consegui dar saída na quantidade que eu tinha produzido para aqueles dias ali. Chega sábado de carnaval, eu faço, galera, vai ter uma promoção de 50% no meu produto, para não deixar o produto encalhado. Quem comprou há 20 dias atrás o teu produto no valor cheio? Pensa nessa galera. Sabe? E aí,
Qual a credibilidade que você vai ter se você fizer isso? A pessoa comprou 2 semanas, ela lembra que comprou de você, ela sabe quanto ela pagou. E aí quando chega uma semana depois, tu pega e vende com 50% de desconto. Qual a credibilidade que tu vai ter? Quando chegar no próximo ano, que a pessoa disser, eu vou comprar de fulana, ela vai lembrar disso e vai dizer, oxe, eu vou deixar pra comprar no sábado, porque fulana vai dar promoção, provavelmente. Eu não sei quem aqui já participou de edital de alguma coisa assim, tipo, de evento, de prova, de congresso, algo do tipo. Mas toda vez, na época da faculdade, sempre tinha as datas limite para você se inscrever em algum congresso, comprar o ingresso do congresso. E aí todo mundo ficava desesperado. Depois de um tempo, a gente percebeu que todo congresso, quando chega no dia de encerrar, eles prorrogam a inscrição para mais 15 dias. Então a gente, tipo, vamos na paz do Senhor, vamos fazer aqui no nosso tempo. A bolsa não caiu ainda, a gente vai se inscrever quando a bolsa cair, porque vai ter vaga. Então a gente acaba caindo nessa. E a gente, enquanto uma marca, cair nessa de que a pessoa sabe já quando você vai ter uma promoção e ela ficar esperando pela promoção, você se ferra. Porque a galera vai ficar atrás de você só pelo preço e pela promoção que você propõe, tá? Outro exemplo em relação a isso também é tipo show. Aqui, eu moro no interior, né? Então aqui na adolescência eu ia muito pra show que tinha aqui dos forró, essas coisas assim. E aí o que a gente fazia? A gente não comprava o ingresso com antecedência, estavam lá vendendo o ingresso. Mas a gente sabia que quando chegasse no dia do show, meia hora depois, na bilheteria iam estar vendendo o ingresso pela metade do preço. Então a gente deixava pra comprar na bilheteria, meia hora depois, pra comprar pela metade do preço. Sabe? Então isso foi um evento, né? São eventos que acontecem. Mas quando é uma questão de uma marca, se você ficar marcado por essa questão de você dar desconto no produto perto da data, isso vai pegar mal pra vocês, tá? A credibilidade vai lá pro pé. Então, sempre ficar atentos a isso, beleza? E aí, tranquilo até aqui. Tô falando desembestado aqui. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Tranquilo pra vocês? A gente vai entrar aqui já no terceiro tópico da aula. A aula de hoje vai ser mais rapidinho. Mandem aí pra mim se tá tranquilo, gente. Eu vou considerar que sim, se não chegar a nada, mas mandem porque qualquer coisa a gente dá uma volta rapidinho, alguma coisa que não ficou... que ficou um pouco rápido pra vocês, talvez. Nada? Vou seguir, tá bom? Se subir aqui, pode ser delay do Instagram também. Se subir aqui alguma coisa, eu respondo, beleza? Então, vamos lá. E aí, a gente chega no terceiro tópico da aula, né? Como não cair no óbvio? Como é que eu não caio no óbvio? O que é cair no óbvio, né? Então, cair no óbvio é você fazer tudo que todo mundo faz ou que tá todo mundo fazendo. Literalmente, o óbvio. A pessoa já sabe o que é que pode encontrar, tá? Então, é você fazer o que as pessoas já sabem que todo ano vai ter naquela data. Por exemplo, tá? Eu vou continuar no exemplo do carnaval. Todo ano tem carnaval, exceto esse ano, né? Pela situação que a gente tá vivendo. Mas praticamente todo ano tem carnaval. Todo ano no carnaval você vai ver uma pessoa de diabinho, você vai ver uma pessoa de anjinho, você vai ver uma pessoa de noiva, você vai ver uma pessoa com um chapéu mexicano. Todo ano no carnaval tem as mesmas coisas. Tem essas pessoas que se mantêm com as mesmas fantasias. E aí, de 2 anos pra cá, pelo menos em Recife, tá? 2 anos pra cá, surgiu os acessórios feitos em EVA. Então, as pessoas fazem brincos em EVA, fazem acessórios de cabeça em EVA, né? Com formatos diferentes, com frases e tal. Que por mais que venha se repetindo ao longo desses anos, todo ano tem um modelo diferente, né? Não é a mesma coisa, vou usar estrelas, então próximo ano vai ser a mesma disposição. Não, a galera muda as cores, a galera muda a disposição, o formato, tá? As pessoas se reinventam, é o mesmo produto, com o mesmo material, reinventado para aquele ano que tá vigente, né? Para aquela data vigente que a gente tá lá. E aí, eu vou falar para vocês 2 formas de você sair do óbvio agora, tá? Então, anota isso. Vão ser 2 formas de sair do óbvio. 2 formas de não cair no óbvio, tá? E aí, elas estão ligadas, vocês vão ver. Mas eu vou falar separadas, depois vocês vão entender como vocês podem ligar elas, tá? Então, anotem aí a primeira delas. A primeira delas
você ficar ligada ou ligado no que tá rolando no mundo, tá? No que tá em alta. E aí, por exemplo, né? Se a gente fosse ter carnaval esse ano, o carnaval tá chegando. Então, se a gente fosse ter carnaval esse ano, se o carnaval for uma data boa pro seu artesanato, fizer sentido pra sua marca, você ficar ligado nos memes que estão em alta, você ficar ligado no entretenimento que estiver rolando, nos lançamentos de filme, de série, tudo isso seria a música do ano, né? Vídeos que viralizou, tudo isso seriam possibilidades de você sair do óbvio, tá? São coisas que estão em alta, que as pessoas estão em busca, que você entrega para essas pessoas de um jeito diferente. Não necessariamente precisa ser de uma forma óbvia, tá? E aí você vai colocar algo atual e vai surpreender o seu público, né? Então, se eu tenho um público de carnaval, eu posso criar o mesmo produto que eu já faço todos os anos, repaginado com base no que está acontecendo no país naquela época, o que está em alta, os memes, os filmes, as séries, as músicas e assim vai. E aí um exemplo, né? Em 2018, bombou aqui no Brasil, né? Fez sucesso aquela série La Casa de Papel. Foi em 2018 isso. E aí caiu no gosto da galera e muita gente saía no carnaval com a máscara de Dali ou então com a blusa, uma plaquinha que era La Casa de Papel de Trouxa. Porque aqui dali foi o tempo daquela série estava em alta. Se esse ano tivesse carnaval e eu saísse com uma dessas fantasias, não ia fazer muito sentido. Eu ia ser uma pessoa atrasada. Então, a chance de uma pessoa comprar uma fantasia de La Casa de Papel para o carnaval de 2021 ia ser muito baixa, tá? Então, é sempre você estar ligado. O tempo das coisas, né? O time, como a galera fala em inglês. O tempo das coisas é tudo. Então, a gente tem que estar sempre antenado, sempre ligado no que vai estar em alta. Isso eu digo em alta na nossa região também, tá? Sempre se liguem nisso. Tem coisas que estão em alta no país inteiro, mas tem coisas que não estão em alta na sua cidade, não está em alta onde o seu público tá, o seu mercado, né? O mercado que você está inserida tá. Então já aconteceu, por exemplo, da minha mãe, que ela também é artesã, de ela pegar uma informação, né? Ela tá fazendo a pesquisa e tal, e pegar uma informação que tinha um personagem que estava muito em alta para criança no carnaval. Ela fez as peças do personagem e ela só vendeu 2 peças daquele personagem. Porque tinha as pessoas que tinha aqui, onde a gente tava vendendo, não conhecia o personagem. Então vocês têm que fazer uma pesquisa também para entender se a galera que tá onde você tá vendendo vai entender aquilo dali, tá? E a segunda forma de você sair do óbvio em datas sazonais, ela é um pouco... A gente vai trabalhar junto com a primeira forma, mas a gente não vai se atentar no que tá em alta, por exemplo, tá? O que tá no hype, né? O que tá no momento, no tempo de entretenimento, por exemplo. A gente vai prestar atenção nos detalhes ou no que não tá à tona comumente naquela data que é normal de existir, aquela data sazonal normal de existir, por exemplo, tá? Então, ainda no carnaval, vou botar aqui um exemplo, tá? Ainda no carnaval, no caso, La Casa de Papel, ao invés de vender a máscara de Dali, a pessoa, né, que vendeu no carnaval naquela época, poderia vender algo que remetesse à série através de texturas. Então, poderia ser texturas feitas com desenho do bigode de Dali, poderia ser alguma frase, pode ser textura de dinheiro, né? Porque a série toda é em cima de... Ai, meu Deus. A série toda é com base em cima de assalto, né? Do roubo lá do dinheiro. Você poderia também trabalhar frases da série que não necessariamente seja mais manjada, tipo Bela Ciao, né? Fizeram até um funk com base nessa música por conta da série. Então não é você se basear, você não pegar sempre o óbvio, você pode pegar outras coisas, você pode pegar frases de outros personagens. Ao invés de você focar em Tóquio, que é a principal, ou o professor, você pode focar em um outro que era tão importante quanto, porém era um pouquinho mais apagado, né? Eu esqueci o nome agora deles. Mas tem os personagens que se destacam mais, que aparecem mais para as pessoas, e tem os que não se destacam tanto, mas não deixam de ser especiais, tá?
E aí você também poderia, né, ou a pessoa poderia brincar com o nome dos personagens, já que um é Tóquio, outro é Rio, outro é Lisboa. Então poderia fazer alguma brincadeira com o nome deles e trabalhar isso de uma forma não óbvia pra galera que tá antenada nessa série. Então aqui eu consigo juntar, né, nesse exemplo, eu consigo juntar o que tá em alta, né, com a ideia de você fugir do óbvio total, assim, de você não entregar pra pessoa totalmente o que a galera já vê de imediato, já remete de imediato. E aí aqui vocês conseguem perceber que a gente tem um leque imenso de possibilidades de trabalhar um tema de diversas formas que não sejam óbvias, né? Bora para outro exemplo, tá? Pegar um exemplo bem clássico para vocês entenderem como inovar, né? Como fugir do óbvio, não cair no óbvio, sem ser algo ligado ao que está no momento, como os exemplos que eu dei aqui agora. Então, Páscoa, né? Ao invés de você trabalhar orelha de coelho, você trabalhar os ovinhos, você trabalhar o marrom do chocolate, você pode focar em texturas, né? Então, por exemplo, você pode focar na textura do pelinho do coelho, então o felpudo, né, do coelho. Não necessariamente ele precisa ser branco, ele pode ser de outras cores também. A Páscoa está sendo representada ali pelo felpudo do coelho, né? O coelhinho da Páscoa. Você pode também, ao invés de usar branco e marrom, né? Branco do coelho e marrom do chocolate, você pode usar o rosinha, que remete à orelha ou focinho do coelho, que também já é um pouco bastante usado, mas não é tão comum quanto o branco e o marrom. Você pode trabalhar, como é que se diz? O laranja da cenoura do coelho, né? O coelhinho ele come laranja, então, ao invés de fazer a cenoura em si, o formato em si da cenoura, por que não usar apenas o laranja? Se basear em uma coisa, um elemento que tá ali, só que aplicado de um jeito diferente, tá? E aí é só você pensar como marcas grandes estão fazendo. Sempre é importante a gente ver como marcas grandes se comportam em datas sazonais que também são importantes pra gente. Por que isso? Porque essas marcas grandes que eu tô falando, essas grandes empresas, elas têm equipes focadas 100% nisso. Elas têm uma equipe, não é uma pessoa só fazendo tudo como é a gente. Ela tem uma equipe focada 24 horas não, né? 8 horas por dia, focada em trazer coisas novas para aquela ação, para aquele momento que eles estão se preparando para aquela data sazonal. Então, um exemplo, o Cacau Show, né? Como eu falei da Páscoa, eu vou entrar aqui no exemplo da Cacau Show. Ela faz ovos de Páscoa na Páscoa, né? Cacau Show vende chocolate o ano inteiro, Páscoa chegou ovos de Páscoa. Mas eles não se prendem a essa questão do coelhinho da Páscoa, a cenourinha e etc. Eles focam em presentear pessoas, em levar felicidade para pessoas através de ovos de Páscoa diferentes, né? Então, um ovo da Cacau Show, ele tem sabores diferentes, a trufa diferente e tal. E eles não focam nessa questão tão infantil. Eles focam mais na questão da felicidade. Por que isso? Porque o slogan da Cacau Show é levar felicidade através de chocolate, né? Chocolate, eu não lembro agora exatamente a frase, mas é tipo, chocolate é sinônimo de felicidade, algo assim que eles vendem. Se você compra um Cacau Show, se você presenteia alguém com um Cacau Show, você tá comprando ou presenteando a pessoa com felicidade. Então, ele consegue trazer isso, né, na estética deles, na campanha deles, né? Então, tem a estética, a atmosfera da marca Cacau Show, e eles não se apegam eles vendem o tradicional, que é o ovo, mas eles não se apegam em uma campanha que vai trazer o coelhinho da Páscoa, que é algo também muito tradicional, muito característico. Páscoa, a pessoa já liga ao coelho, né? Então aqui é uma forma de você trabalhar uma data sazonal, que você consegue trazer o comum, no caso deles, o ovo de Páscoa, mas eles, ao invés de aplicar o que é normal e óbvio da Páscoa, eles aplicam a essência da marca e o slogan da marca, tá? Essa é uma possibilidade. Outro exemplo que eu trouxe para vocês também, de que vocês podem pensar isso que eu tô falando, é Dia das Mães. Então, Dia das Mães se for uma data forte, eu vou ficar sempre falando aqui, se for uma data forte, para vocês não saírem pegando tudo que for data para querer criar alguma coisa, tá? Se for uma data forte para você, Dia das Mães, então, ao invés de você focar na pessoa mãe, na mulher lá que é mãe, e ficar parabenizando a mãe, por que você não focar em uma questão de relacionamentos e acolhimento? O que significa mãe para você? O que significa essa relação de mãe com filhos? A importância da mãe para você, para sua marca, né?
Então, isso você tanto pode aplicar para o seu produto, como você pode aplicar para a sua comunicação quando você for lançar naquela data sazonal, tá? Seja uma coleção, seja uma campanha, seja uma ação de venda. Então, o que significa a data sazonal para você e para sua marca? O que é que faz sentido? E você aplica isso no seu produto, tá? Senhorita Crochetando botou aqui, ó. No caso da Páscoa, eu estou fazendo tradicional, coelho, cenoura, e estou voltando para o lado religioso, que é o verdadeiro significado da Páscoa. Estou indo pelo caminho certo. Sim, tá tendo aí, você tá aí trabalhando os dois pontos, né, da Páscoa, que tem a parte comercial, que é o coelho da Páscoa, com a cenourinha, com o ovinho, etc. E tem a parte religiosa, que é o porquê da Páscoa real, né, que tá lá. Então você pode trabalhar das duas formas. Mas depende do que você for fazer, você ainda pode trabalhar de um jeito mais profundo e menos óbvio do que o coelho da Páscoa, por exemplo, né? Como o exemplo que eu trouxe da Cacau Show, como você pode remeter à Páscoa. Depende do produto que você estiver pensando em lançar na ação, tá? Mas só o fato de você já estar indo pro lado religioso já foge um pouco do comum, né? Porque a Páscoa ficou muito característica pelo coelhinho e pelo chocolate. Assim como o Natal, ele também ficou muito característico pelo Papai Noel. Então muitas marcas começaram a resgatar essa questão do Natal ser um momento em família, um momento de confraternização, um momento de felicidade. Mas ainda assim eles remetem ao Papai Noel, sabe? Porque é o comercial, é o comum que as pessoas estão visualizando na Páscoa. Ao invés do sentido do porquê que a Páscoa surgiu, do Natal surgiu. Assim como a Páscoa também. Galera, é isto. Vocês têm dúvidas? Mandem aí pra mim se vocês tiverem dúvidas. Caso não tenham dúvidas, eu vou encerrar o nosso aulão de hoje. Esperar aqui um pouquinho pra chegar, tá? Tá com delay arretado aqui hoje. Opa. Vamos ver se chega alguma dúvida aqui. Então, recapitulando enquanto não chega a dúvida, tá? Recapitulando. Como se preparar para a data sazonal sem cair no óbvio, né? Sem ficar fazendo o mesmo que tá todo mundo fazendo. Então, primeiro você tem que se entender o seu público, entender sua posição enquanto marca, né? O que faz sentido para o seu público e para sua marca. Quais são as datas sazonais que são interessantes para você, além das datas comuns, tá? Você tem que mapear essas datas e ter o máximo de cuidado que faça sentido para o seu público e para sua marca, beleza? Depois que você mapear isso, você identifica quais são as ações que você vai fazer, né? Naquelas datas que você mapeou. E aí, a partir disso, você começa a aplicar essas duas formas, né? Esses dois métodos de você pensar formas de inovar no seu produto, que eu falei agora no final da aula, tá? Que é você se ligar no time, no que tá em alta, né? E você olhar além do óbvio, tá? Então não se peguem apenas ao óbvio, se peguem a detalhes do óbvio. Tá tudo ali na sua frente, você só ainda não viu. Beleza? Gabi mandou aqui, ó, impossível ficar com dúvidas com tanta explicação. Pois é, menina, eu explico muito, né? muito exemplo eu dou, pra não ficar dúvida nenhuma, pra ninguém sair com dúvida aqui da aula. Beleza, galera? Tranquilão pra vocês?